Fatos da vida, com Renato Gaúcho. Mary Ann nasceu em dezembro de 1874 em Londres. E como vinha de uma família muito humilde, muito pobre, apesar de ter outros 7 irmãos, teve de trabalhar desde cedo para ajudar os pais. Como se tratava de uma adolescente muito inteligente, mesmo pobre, ela acabou se formando enfermeira e passou a se dedicar à área de saúde desde a sua juventude. Além de inteligente, Mary Ann era uma garota bonita, educada, doce, gentil, feminina e acabou logo despertando a atenção do jovem florista Thomas Bevan. Logo começaram um relacionamento e em 1903, apaixonados, acabaram se casando e a partir de então Mary Ann começou a usar o sobrenome Bevan. Ao longo do relacionamento tiveram 4 filhos. Durante alguns anos foram felizes. Ela amava o marido, tinha uma família perfeita, só que a partir de uma certa altura, Mary começou a sofrer de uma enfermidade cujos sintomas e consequências ela não conhecia. Sentia fortes dores na musculatura, principalmente na cabeça e também nas articulações. Só que, como ela passava a maior parte do tempo cuidando da casa e dos filhos, não tinha tempo para cuidar de si mesma e foi deixando essa questão de lado, tratando as dores com alguns medicamentos que havia disponíveis na época e sem dar tanta importância assim ao seu problema. Ela pensava consigo mesma: o que são esses pequenos problemas perto do meu dever de cuidar da minha casa, dos meus filhos, meu marido, minha família? Verdade seja dita, Mary era uma esposa e mãe amorosa demais, dedicada. Ela colocava a sua família acima de qualquer outra coisa, inclusive das dores que sentia. Se os filhos e o marido estivessem bem, para ela nada mais importava, também estava tudo bem. Tanto que ela nunca procurou um médico para diagnosticar aquele problema, apesar dos incômodos que as dores lhe traziam. Mais do que incômodos, sem que ela se desse conta, seu corpo estava se transformando pouco a pouco ao longo do tempo. E como era uma mudança gradual, ninguém notava. Até que 11 anos depois de se casar com Thomas, Mary Ann acabou ficando viúva. Seu marido morreu de repente. Mais do que um baque, uma tristeza infinita. Mais do que uma tristeza, o começo de uma fase terrível de sua vida. Porque desde que havia se casado, ela tinha deixado de trabalhar para se dedicar exclusivamente à sua casa e sua família. No entanto, com a morte do marido, ela teria de criar os filhos sozinha. Precisava alimentá-los, pagar as contas. Era Thomas quem trazia o sustento para casa. Só que assim que tentou encontrar um novo trabalho, Mary acabou se deparando com a mais triste das realidades. Ninguém queria lhe dar um emprego. Ninguém queria lhe estender a mão, e o motivo de toda essa rejeição deixaria qualquer pessoa mais sensível a ponto de chorar. Mary Ann não tinha se dado conta, porque não tinha tempo para cuidar de si, mas aquela enfermidade que lhe causava fortes dores na musculatura, principalmente na cabeça, nas articulações, tinha alterado sua forma física, sem que ela se desse conta. E com o tempo, os sintomas de sua doença foram se tornando cada vez mais visíveis. O crânio tinha ficado mais longo, os ossos da face tinham se tornado proeminentes, as mãos foram ficando ásperas e enormes, as formas femininas de antigamente começaram a desaparecer. Mary era uma mulher linda, delicada, feminina, mas por conta daquela doença, acabou perdendo completamente a forma que tinha. Por isso ela encontrou tanta rejeição quando tentou encontrar um trabalho. Ninguém queria dar trabalho a uma mulher que parecia um monstro, que poderia assustar as outras pessoas. Pelo menos era esse o pensamento de todos. Mary, na verdade, mesmo que na época a ciência não tivesse muito entendimento disso, tinha sido acometida por uma doença rara chamada acromegalia, causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento, caracterizada principalmente pelo crescimento exagerado de partes do corpo, como crânio, as mãos, pés, nariz, podendo também gerar complicações ainda piores, como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca.
Mary, na época, tinha só 32 anos e ela seria capaz de qualquer coisa para não ver suas crianças morrerem de fome. E a cada dia, seu desespero crescia ainda mais, porque por conta de sua aparência, da deformidade do seu corpo causada por aquela doença, ninguém queria lhe dar um emprego. Ela era chamada de todos os nomes que se possa imaginar. Mas foi então que ela finalmente encontrou um meio de botar comida na mesa, de não deixar os filhos morrerem de fome, mesmo que o preço fosse alto, muito alto. Já no auge do desespero, Mary acabou tomando conhecimento de um famigerado concurso que havia na época, que, entre outras coisas, elegia a mulher mais feia do mundo. Apesar da humilhação que ela tinha certeza iria passar, Mary não pensou duas vezes e se inscreveu no tal concurso. Chorou muito depois de ter feito a inscrição, só de imaginar todas as zombarias de que seria vítima a partir daquele momento. Mas Mary era uma mãe capaz de fazer qualquer coisa por seus filhos, até mesmo se ajoelhar, se sujeitar aos escárnios e zombarias. Ela não pensaria duas vezes, deixaria de lado o amor próprio, a vergonha, o medo da humilhação, pelo bem-estar de suas crianças, pois o concurso oferecia um prêmio em dinheiro. E foi exatamente o que ela imaginava que aconteceu. Durante a apresentação, ela foi muito humilhada pelas pessoas que assistiam ao concurso. Aliás, não apenas ela, mas todas aquelas mulheres que tentavam, disputando aquele concurso absurdo, tentar ganhar uma quantia em dinheiro. Que riram da sua situação, da sua doença, da sua aparência, mas no fim, pelo menos uma coisa valeu. Ela acabou vencendo o concurso e ganhando aquela quantia de dinheiro que iria lhe possibilitar amparar os filhos naquele momento tão difícil. Como vencedora do concurso, Mary ainda foi convidada para integrar um circo de horrores, isso nos Estados Unidos, onde além dela se apresentavam mulheres com barba, anões, gigantes, gêmeas siamesas, pessoas com outras deformidades. Mary acabou encontrando na sua dor, no seu sofrimento, na sua humilhação, um meio de ganhar a vida e garantir um futuro para seus filhos. Mas só Deus sabe o quanto lhe custou permitir que lhe pisassem em sua dignidade e esquecer que tinha sido uma bela mulher, mas que agora não passava de objeto de zombaria. Como mãe amorosa e dedicada, Mary suportou todo o sofrimento pelo bem de seus filhos. Infelizmente, os pacientes com acromegalia raramente atingem uma idade avançada, e Mary morreu em 1933, até que foi longe, aos 59 anos de idade. Não sem antes pedir aos filhos que a enterrassem em sua terra natal, Londres, no seu país de origem, a Inglaterra. Mary queria apenas alimentar os filhos quando se submeteu àquele trabalho, deixando de lado toda a sua dignidade e amor próprio. Ela devia ter ganho, na verdade, se houvesse alguma justiça nesse mundo, o título de melhor mãe. No entanto, ficou marcada e conhecida mundialmente, única e tão somente, como a mulher mais feia do mundo. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias, dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou, comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal, dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem,
nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.